hoje nós vamos abrir a carta. Nesse momento eu abro a carta de Jesus a Sardes, através de João. Diz assim, meus amores, gratidão a todos vocês que estão chegando e já entraram. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve. Essa carta ela é sempre enviada. Alguém me perguntou se esse anjo é o nosso anjo da guarda. Não, esse anjo é o responsável pela igreja. É o pastor ou o bispo da igreja, o sacerdote da igreja, ok? E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja bem, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Mas e aquele que tem os 7 Espíritos de Deus? O Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, enfim, os 7 Espíritos. Deus tem 7 Espíritos, pastora? Não, não. São os atributos do Espírito Santo. Ele tem a plenitude. Tudo que você imaginar, ele tem. Tudo que ele precisa, ele tem. Tudo que você precisa, ele tem. Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Mas não é que ele tem 7 espíritos. Ele tem um só espírito, que tem 7 atributos, no mínimo, né? Que tem a plenitude. Quando Deus fala assim, eu tenho 7 espíritos de Deus, isso diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Ele está falando de onipotência, ele está falando de onipresença, ele está falando de onisciência, ele está falando daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está falando daquele que antes que alguma coisa existisse, ele era, ele é. Ele está dizendo que ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele está dizendo para mim, para você e para aquela igreja, que ele me conhece, que ele te conhece. Outra coisa que alguém me disse, mas pastora, essa carta não foi para aquele povo daquele tempo? Analisa tudo que nós estamos estudando aqui. Se o que ele escreveu para cada igreja, gente, não tem a ver com a igreja hoje. Então é só parar e pensar, né? Então, ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Eu te conheço. Eu acho lindo isso. Eu te conheço. Tem alguma coisa, pastora Solange, que a gente pode esconder de Deus? Não tem. Não tem. E a pior coisa que existe, para mim, é quando a gente é uma coisa e tenta passar outra diante dele e diante das pessoas. Como é falso, né? Como é falso. Ele está dizendo para mim, Solange, eu sei o que você pensa. Antes de você começar a pensar, eu sei. O que você vai pensar, eu sei. O que você sente, eu sei. Os seus sentimentos, eu sei. As suas qualidades, os seus defeitos, eu sei. O que você vai falar, antes que as palavras se formem dentro de você, eu sei. Olha, gente, que grandeza. Olha que profundidade, que poder que ele tem. Então, quando ele diz assim, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu te conheço. E aí ele fala o seguinte, olha, eu sei as tuas obras. Você tem o nome de que vive. Por quê, pastor? Porque era uma igreja que cantava, era uma igreja que dançava, era uma igreja de instrumentista, era uma igreja considerada talvez a melhor da cidade. Verdade, pastora? Era uma igreja festeira, era uma igreja com novidades todo dia. Era uma igreja que se quisesse fazer teatro, fazia, se quisesse fazer isso, fazia. Era uma igreja que tinha condição, gente. Era uma igreja tida na cidade como um exemplo.
Mas aí o que Jesus olhou para ela e disse a respeito dela? A primeira coisa o primeiro código que eu deixo para minha vida com amor e para vocês é que muitas vezes a gente se preocupa demais com a imagem que a gente deixa nas pessoas. A gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam da gente, falam da gente, né? Sentem da gente. Mas e o que ele pensa? E o que ele vê? A gente precisa parar para pensar isso aí. Entendeu, meus amores? E ele disse assim, olha, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives. Você tem nome. Olha, você tem nome de que está vivo. Estão dizendo por aí que você está vivo. A cidade diz que você está viva. As outras igrejas dizem que você está viva. Mas eu venho dizer para você, eu venho te escrever que você está morta. Pastora, por que Jesus falou isso para ela? Porque eles criam na ressurreição. Lembra da deusa Cibele, que eu ensinei ontem? Gente, assiste a palavra de ontem e compartilha, tá? Eles tinham uma deusa lá que eles criam. A cidade cria, né? Que ela tinha o poder de ressuscitar, de curar e ressuscitar as pessoas. O que Jesus está dizendo para ela? Você acha que você está viva? Você acha que você não está precisando de ressurreição? Eu venho te dizer que você está morta. Você precisa de ressurreição. Mas não é Cibele que vai te ressuscitar. Não é a deusa Cibele que vai te ressuscitar, Sardes. Sou eu. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes nós temos o cabelinho de cristão, a roupinha de cristão, cantamos as músicas de cristão, mas ele sabe se aqui dentro está vivo ou não. Só está dizendo o quê, pastor? Que era uma igreja que vivia de aparência. Vivia de aparência. Certa vez eu atendi uma mulher, eu nunca mais me esqueci disso. Uma mulher que vivia da prostituição. E quando ela chegou, ela tinha um perfume muito caro. E antes dela entrar na minha sala, ela não sabia que eu era alérgica. Ela... E ela entrou na minha sala. E depois que eu orei para eu atendê-la, mas eu não sabia que ela tinha essa vida. Mas ela fumava, ela bebia e outras coisas mais. Então a pele dela exalava. Às vezes a nossa vida, meus amores, a gente acha que pode esconder com um bom sabonete, com um bom hidratante, com uma boa colônia, com um bom perfume. Mas o nosso verdadeiro cheiro, a nossa verdadeira natureza, ele enxerga. Ele sabe. Foi por isso que ele disse para a igreja de Sardes, eu sei as tuas obras. Você tem nome de que vives, mas você está morto. E ela não percebia que ela estava morta, a igreja. Para ela estava em plena atividade. Só que o que é isso, pastor? Explica um pouquinho sobre isso. Ela fazia as coisas por fazer. Ela orava por orar. Ela ia na igreja, mas se ela não fosse, não tem problema. Ela não sentia mais fome, sede.
ela não tinha unção, fogo, presença, arrependimento, temor. Ela mentia. Se ela tinha vontade de beber, ela bebia. Se ela tinha vontade de fazer coisa errada, ela fazia. E é uma pena, gente, porque a igreja de Sardes, eles não enfrentaram como as outras, os nicolaítas, Jezabel, que a gente falou lá atrás. O problema deles era com eles mesmos. Eu costumo dizer que o meu maior inimigo não é ninguém, meu maior inimigo sou eu mesma. Eu tenho que me vencer a cada dia, eu tenho que me policiar, eu tenho que me examinar. E o problema do crente, não é nem cristão, crente, que eu já não gosto desse nome. Ele só se examina no dia da ceia. Quem falou que Jesus vai voltar no dia da ceia? Não é? Então a gente precisa parar e pensar hoje. Era uma igreja que, aos olhos de Jesus, estava morta. O nome estava no livro de hall de membros, mas não estava no livro do hall de membros do céu. Muitas vezes o nosso nome está no envelope do santo dízimo, mas ele não está no livro da vida. Vocês estão entendendo? Muitas vezes o louvor dessa igreja chegava até o telhado, mas ele não subia as nuvens, e ele não ia, Urielabaiuxu. Ele não trazia o trono para aquele lugar. Jesus falou para essa igreja: vocês estão mortos. Vocês pensam que vocês estão vivos. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. E eu estou dizendo para vocês que vocês estão mortos. E não é Cibele que vai ressuscitar vocês. Eu estou aqui. Vocês me deixam? Forte, né, gente? A gente não queria trazer uma palavra assim. E aí, primeiro código, eles estavam mortos e não percebiam. Segundo código, Jesus falou assim para eles: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eles não vigiavam. Lembra que eu falei para vocês? Eles eram muito, muito, muito ricos. Eu não sinto falta de Jesus, porque tudo que eu quiser eu tenho, o que eu quiser fazer eu faço. O grande problema é quando a gente não sente mais necessidade dele, da presença dele, da palavra dele, da oração, da adoração. Esse é o perigo, gente. Vocês estão entendendo, não? E aí, resultado, meus amores, eles não vigiavam. Eles tinham uma cidade militar e eles confiavam tanto no que eles eram e tinham e onde eles moravam. Lembra que eu falei ontem? Que o rei Ciro, da Pérsia, ele estudou esse povo, essa cidade. E ele descobriu que havia uma fenda no muro. Pastor, então a senhora está dizendo que eles não perceberam, mas havia uma fenda no muro. Eles não perceberam. O que tem de errado na minha vida e na tua, que a gente não está percebendo? E a gente vive de mensaginha, de papapá, mas Deus está falando essa noite comigo. Ser vigilante. Lembra que eu falei para vocês? Antes de orar, é preciso o quê? Vigiar. Examina o teu muro. Quer dizer,
Examina, eu e você, a nossa vida, a nossa casa, o casamento, a família. Vê se não tem fenda no nosso muro. Porque o inimigo vai achar, se houver, e ele vai entrar. Ele entra através das brechas que a gente dá, através de uma palavra, através de um pensamento, através de uma atitude, através de uma dor, de uma palavra certa, mas na hora errada, né? Então, meus amores, resultado, Jesus falou assim para eles: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vamos vigiar. Durante 14 dias, o rei Ciro cercou aquela cidade e achou uma fenda no muro e entrou. O inimigo, ele não tem pressa para me atingir e te atingir. Não, pastor. Ele te estuda, te estuda, te estuda, me estuda, me estuda, me estuda, até que ele acha uma brecha. E eu não sei te dizer o porquê, mas muitas vezes a gente se acostuma tanto com Jesus e com a palavra, e com os nossos cultos e com a nossa religião, que a gente esquece de nós mesmos. Muitas vezes a gente pensa tanto na nossa família que a gente esquece de nós mesmos. E eu queria te lembrar uma coisa muito importante, que a salvação, a salvação é individual. Eu posso abençoar alguém, eu posso orar, eu posso interceder, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso aconselhar, eu posso ministrar, mas eu não posso levar ninguém para o céu. É uma decisão que pelo Espírito de Deus a pessoa toma. Cuida de ti mesmo. Meu pai dizia que quando a gente cuida muito do vizinho e da casa do vizinho, é porque a nossa vida não está arrumada, cuidada. E ele diz assim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O céu está dizendo o seguinte: eu te olhei, te observei, te estudei e achei muita coisa errada. Pastora, mas então o céu não é tão fácil assim de entrar, não? Não. Não. Não se engane. Quando Lutero se converteu, ele foi ensinado que conforme a oferta que você desse, você podia ter um lugarzinho no céu, teu pecado era perdoado, patati patatá, patati patatá, patati patatá. E ele foi estudar a palavra, e foi aí que ele entendeu que lá em cima a coisa é mais séria. A senhora está dizendo o quê? Conheçamos a palavra. Não vamos ler a palavra. Vamos estudar a palavra e trazê-la para nossas vidas. Amém, meus amores? Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Jesus estava dizendo: faça alguma coisa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O problema é que eles... Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora
e não saberás a que hora sobre ti virei. O que é isso, pastor? Eles estavam dormindo. Presta atenção nisso, gente. Eles estavam dormindo quando o rei Ciro invadiu a cidade. E quando ele invadiu a cidade, por isso que eu estou ensinando para vocês, porque tudo tem a ver com o que eu ensinei ontem. Quando o rei Ciro invadiu a cidade de Sardes, eles estavam dormindo. Como que uma cidade militar... Onde é que estava a sentinela? Onde é que estavam os que guardavam a cidade? A senhora só está dizendo que até dormindo você tem que vigiar. Dia e noite vigiando e orando. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Não se distraiam com meios de comunicação. Lembra-te, senão eu vou vir como um ladrão. E Jesus foi mesmo como um ladrão até eles através do rei Ciro. Porque todos esses homens que foram usados na história, houve a permissividade de Deus, gente, né? Então, nós temos que olhar e analisar. Eles não vigiavam. Eles tinham eles se sentiam assim, inabaláveis, inconquistáveis. Ninguém me pega, ninguém pega a minha cidade, ninguém nos atinge, ninguém entra, ninguém pode mais que nós. E Jesus falou, sabe que Jesus olhou para eles e falou: vocês não estão com essa bola toda e vocês não acordaram ainda. Eles se sentiam melhores que os outros, mais santos que os outros. Vocês não são. Pastora Solange, analisa aí como que você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos, pai, mãe, eu também. É aí que vai dizer quem verdadeiramente nós somos. E aí a gente vai para a igreja bonito, lavado, perfumado, hidratado, chapado, chapa o cabelo para cá, chapa para lá. Mas e durante o dia? Jesus, o que ele viu em mim e em você? Então, gente, é muito sério o que Jesus está falando para essa igreja aqui. Eu sei que aí vocês não... talvez nenhum de vocês precise dessa palavra. Mas a palavra, eu pego para mim. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. E a gente possa ajudar outros, não é? Mas, pastor, se servir para mim, filha, pega rápido. Mas eu creio que ela é necessária para nós, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido. Gente, a palavra, o poder de Deus, não é para a gente ouvir aqui, prestem muita atenção, e sair aqui. Não, é para entrar aqui. Deus tem que trabalhar, depois ela tem que descer, ela tem que chegar ao nosso espírito. E aí, é no espírito que ela começa a frutificar, que ela cria prática. Por isso que o Shema Israel diz assim: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. O que quer dizer ouvir? Porque ouvir, gente, é diferente de escutar. Escutar, ó, você escuta aqui e sai aqui. Agora, ouvir, ó, você tem que entender, você tem que raciocinar, você tem que ter uma fé inteligente, tem que descer, tem que frutificar. Temos que viver e passar isso adiante. Vocês estão me entendendo? Oxalá a palavra do Senhor seja prática na minha vida e na tua. Nós não podemos ser só ouvintes, mas nós temos que ser o quê, pastora? Ouvintes e praticantes. Primeiro, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Mas depois do ouvir, entender, se não entender, perguntar, estudar, pesquisar, raciocinar, até viver.
Era uma igreja que escutava, escutava, escutava e dizia, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Vivia, mandavam 25 mensagens para o próximo por dia, não sabia nem se o próximo estava querendo ouvir aquilo tudo. Mas não praticavam, gente. Vocês estão me entendendo? É muito sério isso aí. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quer dizer, eles receberam. Ouça, põe atenção, põe carinho, põe cuidado. Foi isso que Jesus falou para essa igreja. E guarda. Guarda. Não joga fora o sagrado. Não dispensa o sagrado. Não se canse do sagrado. Por que para assistir televisão a gente não tem canseira? Por que para ficar diante de uma internet 2, 3, 4 horas, que eu não consigo fazer isso, a gente não tem canseira? Por que diante de uma novela não tem canseira? Por que para as coisas de Deus, para aprender de Deus, para estudar, para orar, para meditar, para ler um bom livro, por que tanta canseira? Por que essa ambição de boca? Se quando você corre para as coisas de Deus, vou te dar um outro código, te dá abrição de boca, tem coisa espiritual aí. Você tem que aprender a vencer. Eu me lembro que quando eu disse a minha mestra, que eu falei aqui para vocês, quando eu me converti, eu falei para ela, eu quero ficar boa em expulsar demônios. Ela falou assim para mim, nunca mais esqueci disso. Ela falou assim para mim, meus amores, o dia que você detectar, expulsar, vencer os seus inimigos, você pode libertar quem você quiser. Vocês estão me entendendo? Eu tive mestres, graças a Deus. E você tem um mestre chamado Senhor Espírito Santo de Deus. Não abra a tua Bíblia dentro só do Santo Templo. É um perigo. É um perigo. Você está correndo risco. Não fica buscando mensaginhas na internet para mandar para os outros, que também é um perigo. Não sou contra isso, pelo amor de Deus. Mas nós temos que ter as nossas mensagens. Nós temos que ter as nossas vidas. A nossa vida com Deus, perdão. Para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para quem precisar de nós, meus amores. Tá? Com amor que eu falo isso, com respeito. Lembra-te. Você tem que se lembrar, quer dizer, não esquece não. Pelo jeito que Jesus falou, era uma igreja muito esquecida, né? Ah, esqueci. Não fiz por querer, mas eu esqueci, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Parece que era uma igreja que tinha amnésia. Como que não tem amnésia porque é errado? E a gente tem amnésia para fazer o que é certo. Não é? Pensa aí, meus amores. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, quer dizer, era uma igreja que não vigiava. Vigiava quase nada. Era uma igreja que talvez fazia a coisa errada, chorava, 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 e depois voltava tudo de novo. É uma outra coisa assim que a gente que é líder não tem muita paciência. O que, pastor? Remorso. Quando Deus traz o arrependimento, leva ele a sério. Todos nós erramos. Mas eu sempre falo para mim mesma, Solange, você está cometendo o mesmo erro? Eu falo para mim mesma, eu chamo a minha atenção. Você está com brincadeira, menina? Deixa de brincadeira. Eu falo isso para mim. Começa a te exortar. Começa a falar sério com você. Por que você está nervosa? Por que você está agressiva? Por que você está ansiosa? Vamos? Por que está reclamando da vida? Te exorta. Aceita não. Não é? Ai, pastor, minha vida não está fácil. Mas tem vidas mais difíceis por aí.
Eu sei disso, gente. Você sabe disso, né, bem? Vambora, bora. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E ele veio como um ladrão. Então, tudo que Jesus está falando aqui, eles sabiam o que Jesus estava falando. Jesus está falando da vida deles, da história deles, do passado deles, da realidade daquela cidade e daquela igreja, gente. Puxa, pastor, então onde o senhor falou para a gente estudar a cidade, estudar o bairro que a gente mora, onde a gente nasceu, o nosso nome, tem tudo a ver? Tem. E muitas vezes, gente, a gente está puxando tudo que é tristeza, de vô, de vó, de pai, de mãe, e não está percebendo, e está levando a vida. Deixa a vida me levar, não deixa não. Repreende isso hoje em nome de Jesus. A vida não me leva, eu a levo no poder da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, é Ele que age. Que se a gente deixar a vida da gente levar a gente, amanhã eu não quero orar, eu não oro, amanhã eu não quero adorar, eu não adoro, amanhã eu não quero interceder, eu não intercedo, amanhã eu não quero fazer comida, eu não faço. Eu vou viver fazendo miojo até quando? Nada contra o miojo, mas que isso é comida todo dia. Se fizer miojo para mim todo dia, para mim a senhora fala o quê? Comida de preguiçoso. Comida de preguiçoso. Deus não nos deu esse espírito. Mas Deus nos deu um espírito, filhos amados, de força, de poder, de autoridade, de fogo. Bora! Eu não tenho isso. Não quero orar, não vou. Não quero estudar, não vou. Não tenho isso não, gente. Não. Eu tenho, eu e você, nós temos vida com Deus. Vida na palavra. Ai, pastor, mas eu não estou com vontade de orar. Não entendo isso, gente. Como não estou com vontade de orar? Quem não tem vontade de nada, não pode fazer nada. Eu me lembro uma menina que ela era nervosa, que vocês precisam de ver. Batia em mim todo dia. Um dia chegou e falou assim para mim, ai, pastor Solange, a senhora não está percebendo. Olha, a senhora nunca percebe nada. Mas eu estou doente. Eu falei, olha, eu acho que você não está muito doente não, porque quem está doente não tem força para brigar, né? Você está com uma força para brigar, para discutir, para responder, para bater boca, né? Hoje as pessoas estão assim na internet, precisa tomar até cuidado. Vigiar, né, gente? Não vocês, mas o negócio aí é meio brabo. Virei sobre ti como um ladrão. Vocês já pararam para pensar, e eu também? A gente acorda amanhã, cadê o marido? O marido não está, ou a esposa não está, o filho não está, e a gente tão santo ficar. O sangue de Jesus tem poder, me livra disso. Me leva hoje, agora, Senhor. Gente, o arrebatamento, meus amores, ele está às portas. O arrebatamento está às portas. Ai, pastor, você já fala isso faz anos, o meu pastor fala há anos, a minha avó falava, pastor. Mas a gente tem que viver preparado, como se ele voltasse agora em um segundo, entende não? Porque eu tenho certeza do que eu estou falando, que ele vai pegar muita gente despreparada. Ele vai pegar muita gente religiosa, mas despreparada. Que eu vigie, pelo amor de Deus, pastor Solange, vigia. Vigiemos. Olha, tudo que você perder nessa vida, você consegue de volta. Mas não perde a sua salvação não, filha. Nem eu, nem você, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos perder. Hashtag, não te deixo não, Jesus. Hashtag,
Não deixa a tua palavra, não. Não deixa o Senhor, não. Ou reclama-se. Né, filhos amados? Vamos lá. Porque senão eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então presta muita atenção no que eu vou falar. A verdadeira igreja sabe, pressente a volta do noivo. Por quê, pastora? Ué, porque o noivo, com a verdadeira noiva, ele está sempre mandando carta, ele está sempre em contato, ele manda o seu amigo. Estuda sobre o casamento hebraico, que vocês vão entender o que eu estou falando. Ele não estava todo dia na casa da noiva, mas ele mandava o noivo visitá-la, ele mandava carta para a noiva, mensagem, presentes para a noiva. Eles estavam em comunhão o tempo todo, de alguma maneira. Ai, pastor, eu acho que a volta de Jesus vai pegar a gente. Não, a verdadeira noiva não. Mas a igreja de Sardes, sim. Vocês estão entendendo? Tá bom? Pode estudar isso aí. E não saberás a hora que sobre ti virei. Agora, pastor, isso é verdade? Que ninguém sabe o dia, o mês, a hora? Não, isso é verdade. Quando Jesus falou que ele não sabia, somente o Pai, é verdade? É. Mas e hoje, pastora? Jesus sabe? Hoje Jesus sabe, porque ele está com ele. Mas quando ele esteve nessa terra, ele não sabia mesmo. Nós temos que parar de conjecturas, né? Jesus vai voltar 13 de maio. Jesus vai voltar no meu aniversário. Não, não existe isso. Mas a igreja está muito atenta, gente. A igreja está... A verdadeira igreja, eu conheço pessoas de 7 horas de oração, palavra, madrugada. Eu convivo com essa gente, eu conheço. Então, resultado, a igreja mesmo tá vigiando, tá cuidando, tá orando pela família, tá dando bom testemunho. A verdadeira igreja não está dormindo. A verdadeira, né? Então, só está dizendo que o ladrão vai pegar só os despreparados? Sim, os despreparados. Os despreparados. Pastor, e quando Jesus voltar? Antes que vocês me perguntem off. No arrebatamento, quem vai ouvir? O que vai acontecer no arrebatamento? Por exemplo, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar assim, ó, num abrir e piscar de olhos. Eles vão ressuscitar, eles vão ter esse corpo, mas no abrir e piscar de olhos eles vão ter um corpo glorificado, o mesmo corpo de Jesus. E aí eles vão subir. E depois nós, e se a gente estiver vivo, no abrir e piscar de olhos, você vai perder esse corpo aqui, vai ganhar um corpo de glória, sem corrupção, e você vai subir com Jesus. Pastora, quem vai ouvir a trombeta? Eu tenho comigo assim, mas não quero falar. As coisas que eu tenho comigo, mas não quero falar. Presta atenção, hein? Quando ele voltar, a trombeta vai tocar. O chofar vai tocar. Somente a igreja vai subir. Tem alguns países aí que já estão gravando, estão ouvindo o toque de chofar já. Tem países que eles estão vendo anjos já sobrevoando no céu. Pastor, mas e as guerras, rumores de guerra agora, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Letônia, o avanço, águas e águas, tudo são sinais da volta de Jesus. A igreja agora não pode ficar desmaiando à toa, não. A igreja agora tem que se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. E antes que vocês me perguntem também em off. Uma vez eu ministrei isso na igreja, uma menina não dormiu à noite. Aí ela falou para mim, pastor, o meu pai foi cremado, como é que nós faz? Falei, não se preocupe. Onde foi jogada as cinzas dele, é Deus que faz isso.
Mas o corpo foi jogado no mar, o mar vai devolver. A montanha vai ter que devolver, o cemitério vai ter que devolver. Mas jogaram lá na mais alta rocha. Gente, não existe impossível para Deus. Glória, ela passa. Tá bom?